Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro. No vídeo de hoje a gente vai falar de Arthur Jorge, né? O treinador que tá fazendo uma campanha espetacular com o Cruzeiro aí no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, pela campanha que a gente fez ali nas 8 primeiras rodadas, as nossas chances de título ficaram bem escassas, né? Mas eu trouxe aqui alguns números em parceria com meus amigos da Cruzeiro Stats, tá? Eles me ajudaram a fazer esse levantamento que eu vou trazer aqui na live para vocês hoje. Na live não, no vídeo para vocês hoje, que eu vejo como um trunfo muito interessante, sobretudo para o Cruzeiro nas Copas, que é a principal chance de título do Cruzeiro na temporada, né? A gente tem o Flamengo aí, que é um jogo difícil, é um jogo fora de casa, mas é exatamente isso que vai ser o alvo de análise aqui do nosso vídeo de hoje, tá bom? Sem mais enrolações, eu só tô colocando essa tabela aqui porque a gente falou sobre chances de título no Campeonato Brasileiro, né? Então, o Cruzeiro hoje tem 36 pontos. Imagina o Cruzeiro com 2 vitórias a mais ali, considerando as 8 primeiras rodadas, né, que era perfeitamente possível, né, a gente ter conquistado mais 2 vitórias ali, né? Nós estaríamos com 42 pontos, né? Considerando os jogos que a gente perdeu, não os jogos que a gente empatou. Então, a gente está falando aí de 6 pontos atrás do Palmeiras, e aí a gente estaria, de fato, na briga, né? Mas, enfim, por que eu estou trazendo esse levantamento aqui? Porque os números do Arthur Jorge no Brasileiro podem encher o torcedor de otimismo nas Copas, tá? Lembrando que esse vídeo aqui é em parceria com os amigos da Cruzeiro Stats. As redes sociais deles estarão na descrição do vídeo. Eu peço que vocês sigam lá, porque eles trazem conteúdo de altíssima qualidade sobre o Cruzeiro, tá bom? Bom, galera, primeiro, para a gente fazer o nosso recorte aqui, para a gente analisar, a gente precisa considerar e analisar os números gerais, né? As estatísticas gerais aí do Arthur Jorge. E aí a gente está falando de 26 jogos, 15 vitórias, 7 empates e apenas 4 derrotas, né? Um aproveitamento geral de 66,7%, né? No meio tivemos alguns jogos de Copa, mas se a gente considerar que esse jogo valeria 3 pontos, né? O Cruzeiro teria conquistado 52 pontos de 78 possíveis, que é um desempenho surreal, né? Então a gente está falando de 38 gols marcados, tá? Contra 22 gols sofridos. Lembrando que na época do Tite, o Cruzeiro, mais ou menos ali, na mesma quantidade de jogos, o Cruzeiro tinha mais gols sofridos do que jogos, né? E aqui a gente tem uma média de gols sofridos de 0,85 por jogo e quase 1,5 gol por jogo feito, né? O ataque ainda precisa de um pequeno ajuste, a defesa também, em alguns aspectos, precisa melhorar, mas hoje é o suficiente para o Cruzeiro entregar um desempenho de altíssimo nível aí no Campeonato Brasileiro, e aqui considerando todos os números, né? Porque aí a gente passa para analisar os números de maneira consolidada, né? Então, nós temos um aproveitamento geral que eu já trouxe, né? E aí, quando você esmiçua é foda, né? Quando você vai esmiuçar esses dados aí, você tem no Campeonato Brasileiro 10 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas, né? 32 de 45 pontos disputados, um aproveitamento também inacreditável de 71% de aproveitamento. No aproveitamento geral, principalmente nas Copas, nós temos alguns empates ali que acabam dando uma maquiada, não uma maquiada, mas dando uma piorada nos números, né? Até porque é o contexto de jogo de Copa, né? Você joga para não perder, diferente do jogo do campeonato de pontos corridos, que você joga para ganhar, né? Quanto mais jogos você ganha, melhor. Ah, na Copa também. Não, diferente, né? Mata-mata você joga para sobreviver. E aí que entra naquele ponto que eu falei sobre Copas, tá? Porque o Cruzeiro tem um aproveitamento fora de casa, de um modo geral, de 6 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Você lembra qual que é essa derrota aqui? Né? Inclusive, o Cruzeiro não perde desde abril, tá? Foi o segundo jogo de Arthur Jorge no Cruzeiro, né? Contra o São Paulo, aquela derrota por 4-1. Desde então, o Cruzeiro não sofreu mais derrota jogando fora de casa. Um aproveitamento também surreal de 63,9%. E aí, quando você olha para a campanha do Cruzeiro fora de casa no Brasileirão, você tem aí 5 vitórias, um empate e uma derrota, 16 de 21 pontos, 76,2% de aproveitamento, tá? Eu vou até abrir aqui o Flash Score, porque a gente consegue ver na tabela, né? Nós temos aqui a tabela com... Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela. Nós temos a tabela geral do Campeonato Brasileiro, né? E lembrando, né? Esses números que eu vou te mostrar aqui agora vão estar impactados pelo começo do campeonato ali, que foi desastroso, né? Mas o Cruzeiro hoje é o 7º melhor mandante,
né? Com 12 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. E o Cruzeiro é o terceiro melhor visitante no Campeonato Brasileiro, né? Com 11 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, né? Número inacreditável aí, o terceiro melhor mandante, visitante, ficando atrás apenas de Flamengo e Palmeiras, lembrando que o Cruzeiro teve um começo de campeonato extremamente turbulento, né? Quando a gente olha agora aqui, né, eu fiz uma análise comparativa aqui, que eu acho que ajuda a gente a entender também um pouco melhor, por que esse dado é importante para o Cruzeiro nas Copas, e aí eu estou falando de Copa do Brasil e Libertadores, porque ano passado a gente tinha um Cruzeiro que era muito forte no Mineirão, mas que deixava a desejar nos jogos fora de casa, e às vezes você precisa vencer fora de casa, até mesmo para você sonhar no Campeonato Brasileiro. Quando você olha para o campeonato, do jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena do ano passado, o Cruzeiro foi para empatar, né? Jogando com o que tinha de melhor, o Cruzeiro foi para empatar e estava nessa coisa de ter alguns jogos ali encavalados, porém, com o Arthur Jorge, mesmo com o time reserva, um time misto, né? Sem Caio Jorge, sem Matheus Pereira e Gerson, o Cruzeiro foi para vencer o jogo e venceu. Uma postura totalmente diferente. Então eu vejo uma postura, num geral, muito diferente do time do Arthur Jorge, do que era o time do Leonardo Jardim, né? E, sobretudo, fora de casa, onde o Cruzeiro joga realmente para vencer os jogos, né? Mesmo em não tendo uma. Podemos dizer assim, uma superioridade técnica clara frente ao adversário, né? Então, quando a gente olha aqui, ó, para o aproveitamento fora de casa no Brasileirão, é o maior aproveitamento na análise comparativa em relação a jogos fora de casa, a jogos no Brasileirão e no modo geral, né? Então, o recorte do Cruzeiro fora de casa é muito forte, né? Então, você olha aqui, ó, o aproveitamento fora de casa no geral, e aí contando todas as competições, 63%, né? E aí, 5 jogos de 12 sem sofrer gols, que é muito importante nas Copas, 41%, é um número que se destaca também. E no modo geral, o Cruzeiro também é um clube que de 26 jogos não tomou gol em 11, né, em 42% dos jogos, o que mostra uma solidez defensiva muito importante para que a gente tenha a condição de disputar e ser competitivo na Libertadores e na Copa do Brasil. Este poderio defensivo do Cruzeiro será colocado à prova agora contra o Flamengo, o melhor elenco da América Latina, né, um time muito forte, cheio de peças ali, e o Cruzeiro vai ter que resistir para poder classificar, pelo menos para, se não conseguir vencer o jogo, levar a partida ali, disputa para os pênaltis. E eu posso cravar, né, a pergunta está na thumb, né, a afirmação: Arthur Jorge é o melhor treinador do Brasil, porque ele faz coisas incríveis com o material humano que ele tem. Tudo bem que o Cruzeiro é, no geral, talvez o terceiro melhor time do futebol brasileiro, o terceiro melhor elenco, mas ainda assim, pegar um trabalho de terra arrasada e conseguir arrumar a casa em tão pouco tempo não deixa de ser algo admirável, e é nesses números que moram a principal esperança do torcedor cruzeirense em vencer algum título nessa temporada. O time que é muito competitivo dentro e fora de casa, beleza? Galera, lembrando, siga o Cruzeiro Stats, tá? O link dos perfis deles estão na descrição desse vídeo. Na descrição desse vídeo você também encontra outros links importantes, grupo de WhatsApp, produtos do Cruzeiro em promoção. Se você quiser virar membro do canal, você será muito bem-vindo também. Então, dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, que tem muita coisa interessante lá para você avaliar, inclusive minhas redes sociais, enfim. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, deixa o seu like. Um abraço e até a próxima.